E aí, futuros criadores e criadoras de jogos, tudo bem com vocês? Eu sou Nicolas Messias e a nossa aula de hoje será sobre documentação de jogos. Nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar o GDD, começando a entender o que é um GDD e qual a importância da documentação de jogos e do GDD. GDD, ele é um Game Design Document. Então, em todo projeto que a gente for criar de jogo, ele tem a sua grande importância. É importante criar um GDD porque nele nós iremos colocar as informações principais do jogo escrita em texto, podemos colocar algumas imagens, alguns fluxogramas, diagramas e tudo mais. É importante isso para a gente estruturar a nossa ideia e partir aí para a programação. Então, é uma parte extremamente necessária para análise e criação do nosso jogo. Como tudo que você se faz na informática, um software, um aplicativo, o jogo também tem a sua documentação, ok? Nós preparamos aqui hoje um GDD bem simplificado, que é um GDD de uma única folha para vocês, tá? Existem diversos modelos de GDD que vocês podem encontrar pela internet, em livros, em diversos outros materiais. Porém, esse GDD a gente preparou de uma forma bem simplificada e estruturando o que já é necessário. Mais para frente a gente vai trabalhar mais alguns outros modelos de GDD e mais algumas coisas que a gente pode acrescentar nele. Esse primeiro, nós ainda vamos acrescentar apenas textos, ok? Vocês podem baixar esse GDD através do link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vamos lá. Então, aqui já está aparecendo o GDD para a gente, tá? Esse é um arquivo que vocês vão conseguir baixar através do link que nós vamos deixar. É um arquivo que está no formato docx, ou seja, vocês podem editar tranquilamente aí e fazer o que vocês precisam para o projeto de vocês, tá? Se vocês acharem que é necessário acrescentar alguma outra coisa, fiquem à vontade. Só tomem cuidado para não ultrapassar o espaço de uma folha. Se a ideia é ter o GDD de uma única folha, então tomem cuidado quando vocês forem acrescentar ou retirar algumas coisas, tá bom? Então vamos lá. Nesse GDD, vocês podem estar colocando aqui o nome do jogo de vocês. Muitas vezes eu percebo que o pessoal tem dificuldade ainda em já dar um nome para o jogo logo de início. Realmente, isso é muito comum. Então, não se preocupe se você está com essa dificuldade. O que você deve fazer agora nesse momento é a criação da história, do enredo, dos seus personagens e das ações que vão ter e dos objetivos. Feito isso, tenho certeza que vai facilitar muito a criação do nome do seu jogo, tá bom? Então, tentem deixar esse nome por último, a não ser que vocês já tenham em mente qual será o nome do jogo. Então vamos lá. Depois de vocês colocarem então o nome do jogo, vocês podem vir aqui, né, ou depois ou antes, para o resumo do jogo. O resumo do jogo, eu deixei um espaço bem legalzinho aqui para vocês colocarem um pouco sobre o resumo. O que vocês têm que colocar nesse resumo? Vocês vão descrever o que o jogo é, tá? Como esse jogo vai funcionar, né? Dá para você explicar um pouquinho sobre a mecânica do seu jogo, qual que é a estrutura básica do seu jogo. Explica também, que é extremamente importante, o cenário do seu jogo, os personagens que você tem. Pode explicar um pouquinho sobre os inimigos também, tá? Os eventos que podem acontecer dentro do seu jogo, a época que acontece, tá? Isso já está dentro do seu resumo, tá bom? Explica também um pouco sobre as mecânicas e as regras que vão acontecer dentro do seu jogo, tá? Isso também é extremamente importante. E também um pouquinho sobre a história. Tomem cuidado só para vocês não contarem tudo já do seu jogo aqui no resumo. O resumo ele acaba falando um pouco sobre tudo, porém o próprio nome já diz, é um resumo, ou seja, ele é de forma mais resumida. Então, o resumo, normalmente, é a primeira coisa que a gente vai ler no documento. Então, ele tem que motivar as pessoas, né, quem estiver lendo e tudo mais, a continuar lendo. E outra, ele tem que passar uma ideia clara sobre tudo que vai acontecer dentro do seu jogo. Beleza? Esse documento do GDD, aí vai muito de vocês, de como vocês vão utilizar. Normalmente ele é utilizado dentro da equipe de desenvolvimento, ou seja, os analistas, os programadores, os testadores e tudo mais. Normalmente não é um documento que você vai passar para o usuário final,
tá bom? É um documento que fica ali dentro da própria equipe. Vamos lá. Continuando. Aí, em definições gerais, vocês vão colocar aqui o gênero, as plataformas que o seu jogo vai funcionar, quantidade de níveis e quantidade de inimigos. Lembrando, pessoal, todos esses dados, as informações que vocês vão colocar aqui no GDD, é um planejamento. Ou seja, pode ser que isso realmente aconteça desse jeito, como pode ser que isso mude. Vai depender como? Vai depender do desenvolvimento e do andar da carruagem. Ou seja, isso pode ser alterado futuramente, tá bom? E é legal quando vocês forem alterando o GDD de vocês irem arquivando os antigos, não apagarem, não excluírem, vão arquivando, vão guardando, para vocês verem como que foram as mudanças e as evoluções que vocês tiveram aí do seu jogo. Feito isso, já fizemos o nosso resumo, já fizemos a nossa definição geral, e agora vamos partir aqui para objetivos. Os objetivos, aí você já vai detalhar um pouquinho mais do funcionamento do seu jogo. Você já vai explicar qual vai ser os objetivos que o jogo vai ter. Pensa principalmente no seguinte, o que o jogador, o que o meu player, ele vai ter que fazer? Tá? O que ele tem que conquistar? Ou o que ele vai ter que vencer? Quem ele vai ter que derrotar? Ou melhor, qual caminho que ele vai ter que percorrer? Tudo isso vai depender muito da estrutura do seu jogo. Cada jogo tem o seu objetivo, mas para frente a gente pode fazer alguns exemplos de algumas GDDs, tá bom? Mas pensem agora no momento, qual que é o objetivo? O que vocês querem atingir lá no final? Tá? Como se fosse qual que seria a missão final. O que vai acontecer depois, beleza? Pensem nisso para vocês formarem o objetivo de vocês. Recursos. Aí nos recursos a gente pode escrever se ele vai ser um jogo 2D, se ele vai ser o 3D, se ele vai ser multiplayer, single player. Coloquem também os elementos principais do seu jogo e como esses elementos vão funcionar, beleza? Isso vamos pensar na estrutura do jogo como um todo, beleza? Pensem principalmente se ele vai ter, por exemplo, vai ser um jogo online, se vai ser offline, multiplayer, single player. Quais são as opções e os recursos que o jogo vai disponibilizar para o jogador final, ou seja, para o nosso usuário. Beleza? Continuando, música e trilha sonora, também extremamente importante a gente relacionar aqui no nosso GDD. Então aqui a gente vai incluir as músicas que vão ser utilizadas como trilha sonora, tá bom? Do nosso jogo. Só tomem cuidado, vocês procurem essas músicas que vocês vão utilizar como trilha em sites que falem bem sobre o direito autoral. Porque vocês têm que utilizar músicas, elementos que já são prontos no seu jogo e que permitam vocês a utilizar dentro do seu jogo. Ou seja, se você for vender, eu posso vender com uma música qualquer? Não posso. Tem que tomar um certo cuidado. Então vocês verifiquem muito bem o direito autoral dessa música. Beleza? Não só da música, como dos sprites. Numa outra aula sobre o Unity 2D, eu comentei com vocês a respeito do direito autoral. E realmente, a gente tem que tomar um certo cuidado ao buscar elementos da internet. E obviamente que a gente não vai criar tudo, não vai criar todos os elementos gráficos, não vamos criar todas as músicas, que vai acabar sendo um trabalho muito extenso. Então você pode utilizar para o desenvolvimento rápido de um jogo algo da internet, só verifique muito bem o direito autoral. Continuando, temos então a interação do usuário, também extremamente importante a gente colocar aqui no nosso GDD. Então a gente vai escrever como vai ser essa interação do usuário com o jogo, incluindo as possíveis ações e quais vão ser as teclas, os comandos, se ele vai usar o teclado, se ele vai usar o mouse, se ele vai usar o joystick, como que ele vai interagir dentro do meu jogo, ok? Como que ele vai pular, como que ele vai caminhar. Só tomem cuidado também para não ficar muito extenso isso daqui. Como um GDD é apenas de uma folha, a gente pode trabalhar de uma forma um pouco mais resumida, tá bom? Vamos arrumar só a palavra interação aqui. Ok, então tomem cuidado, que nem eu estava falando, com o modo como vocês vão estar colocando o texto aqui.
Se eu for colocar todas as teclas que eu estou utilizando no meu jogo, vai ficar algo muito extenso. Então tentem simplificar, justamente por ser um GDD de uma única folha. Agora vamos para a dificuldade do jogo. Aqui a gente vai explicar um pouquinho sobre as dificuldades do jogo. Ou seja, como vão ser os inimigos. Se eu tiver muitos inimigos, eu coloco os inimigos principais agora nesse momento, tá bom? Informa também, algo que é bem legal e acontece em alguns jogos, se vai ter algo escondido. Se isso vai ajudar ou vai dificultar, né? Dificultar o personagem. Então também é bem interessante. Se ele tem que achar algo que está escondido para poder passar de fase e assim em diante. Beleza? E o nosso personagem, que é o último item aqui desse GDD simplificado, a gente vai criar um resumo de como será o personagem no jogo. Ou seja, a gente pode colocar um pouquinho sobre esse personagem, posso falar um pouco sobre a história dele e vou explicar também, se vocês quiserem, as características físicas desse personagem. Então a gente consegue trabalhar um pouquinho do personagem também. Esse é um resumo, pessoal, de um GDD bem simplificado. Porém, ele já dá para ter uma noção bem legal da estrutura do jogo. Aconselho vocês a fazerem sempre, inicialmente, o GDD de uma folha, para depois começar a criar outros GDDs um pouco maiores e com um pouco mais de envolvimento. Aí a gente consegue colocar diagramas, imagens, fluxogramas e tudo mais. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa primeira aula sobre documentação de jogos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e tenham aprendido o que é um GDD e a sua importância no desenvolvimento de jogos. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E inscreva-se no nosso canal. Obrigado e até a próxima.